Congresso Nacional controlará em 2023, com as suas emendas, 38 bilhões e 800 milhões de reais do orçamento. Isso equivale aí a 73% dos 52 bilhões e 500 milhões que, calcula-se, serão demandados para que o benefício mínimo do Auxílio Brasil permaneça em R$ 600. No texto orçamentário, no texto do orçamento para 2023, a previsão é de R$ 405, mas há a promessa de que seja mantido no valor que é pago atualmente, R$ 600. Promessa do Bolsonaro e promessa do Lula. Além de 1.200 para mulheres que cuidam sozinhas ali da família, que sustentam a família sem qualquer apoio, e também aquela promessa do Lula de um acréscimo nesse pagamento para crianças até 6 anos de idade. Enfim, 600 será o piso, né? E aí você tem algumas variações daí para cima, não para baixo. Mas o que está no orçamento é outra história, R$ 405. E há, no caso do Ciro Gomes, a promessa de juntar os diversos tipos de auxílio e, por intermédio da Previdência, estabelecer uma renda mínima de R$ 1.000. Inicialmente seria de R$ 1.000. Seja um, outro, o que nós teremos, até por exigência política, é a manutenção dos R$ 600. Embora muita gente já fique com a pulga ali atrás da orelha, porque olha para o orçamento e fala, mas peraí, aqui não está. Aqui não tem nenhuma garantia desses 600. O que há é uma promessa. Mas no orçamento preparado pelo Ministério da Economia, isso não está lá. Mas voltando às emendas. Porque a grande questão a respeito do Auxílio Brasil é de onde vem a receita. Porque, claro, quando você olha o valor individual, R$ 600, o que é isso para os cofres da União? Mas você está multiplicando por milhões e milhões de pessoas durante um ano. Você tem de ter a receita para o ano todo, não apenas para um mês. O resultado mensal você multiplica por 12. E claro, é bom lembrar que a inflação pode cuidar de tornar indispensável um reajuste ainda no ano que vem. De qualquer maneira, mantendo a ideia dos R$ 600, até porque a inflação tem caído, se não houver novas pressões inflacionárias no ano que vem, ela estará num nível muito mais confortável para os bolsos dos brasileiros em 2023. Mas os 600 estarão lá. Como garantir que haverá dinheiro para isso? Porque hoje você tem muitas amarras. A lei de responsabilidade fiscal, o teto de gastos, a medida dourada, né? A medida de ouro. Você tem diversos limites. A medida de ouro trata da impossibilidade de o governo buscar empréstimos para determinados gastos. Para outros ele pode. Por exemplo, para pagar a folha de pagamento, para pagar as contas do funcionamento do palácio e também ali do corpo ministerial, não pode. E qualquer ideia de transferir receita de um ministério qualquer para bancar o pagamento dos R$ 600 já vai afetar aquilo que hoje tem recursos pequenos, parcos. Você vai tirar de onde? Da educação e da saúde? Não pode. Não pode. Vai tirar de onde? Vai tirar da ciência e tecnologia, da agricultura, da defesa. Então,
você tem de garantir a priori a fonte da grana para pagar o Auxílio Brasil. E aí quando você olha e 73% do valor que imagina-se será necessário para bancar o pagamento de R$600, 73%. Está comprometido esse valor, esse percentual do valor total. Esse percentual está comprometido com emendas parlamentares. É óbvio que nós precisamos saber como cada centavo será utilizado. Cada centavo de 38 bilhões e 800 milhões de reais. Espera lá. É esse valor? Está fechado? Não, pode ser maior. Isso aqui é uma espécie de soma muito simples. A emenda de relator, ela tem à sua disposição, esse mecanismo tem à sua disposição, o mecanismo RP9, emendas de relator, um valor que é a soma do valor destinado às emendas individuais mais as emendas de bancada, as bancadas estaduais. São as emendas de bancada que normalmente no Brasil nós temos esse fenômeno, né, da bancada estadual suprapartidária. Em alguns países isso é inimaginável, que partidos que se opõem formem ali uma bancada de interesses comuns, tendo como referência o Estado. Então, partidos que disputam votos, que se acusam, que se denunciam, que se atacam, ali formam uma bancada com interesses comuns. Geralmente com muita influência do governador, né? Claro. Então você soma as emendas de bancada com as emendas individuais, o valor destinado a essas emendas, e aí você terá o valor das emendas de relator. O mecanismo mais novo prevalece. Por quê? Sendo que nos dois casos anteriores existe a imposição. O governo não pode deixar de liberar a verba prevista para as emendas individuais. Elas são impositivas, as emendas individuais. As emendas de bancada, igualmente, são impositivas. As emendas de relator, não. Ainda. Eles queriam colocar na lei de diretrizes orçamentárias a imposição da execução das emendas de relator. Não conseguiram, houve muita pressão para que aquilo não ocorresse, até porque, é bom lembrar, esse é um tema que está no Supremo. O Supremo, na sua morosidade, e também pelo fato de ser demandado de maneira absurda. Se a gente falasse de maneira exagerada, seria pouco. É um absurdo. Hoje, quase tudo no Brasil é resolvido no Supremo. Alguém encontra alguma dúvida relativa ao texto constitucional e aí tem a brecha, tem o caminho para chegar ao Supremo. E aí você tem ministros, cada um deles, com milhares de processos com os quais tem de lidar. É impressionante. E claro, a produtividade também não é das mais altas, né? Os caras interrompem votação porque tem lançamento de livro. Outro dia teve isso. Interromperam uma votação importante porque ia lançar um livro, nós falamos até desse livro aqui, que traz textos de cada um dos ministros, né? Cada um abordando um tema específico e tal. Nós falamos aqui até sobre qual foi o tema do Alexandre de Moraes, o tema do Barroso, o tema do André Mendonça e tal. E o Supremo não tem lá uma produtividade muito alta, até porque tem seus recessos, férias longas, 2 férias,
Então, com esse caminhão de processos, o Supremo é moroso, é lento. Todo mundo se lembra, há 2 anos, eles estavam julgando uma ação da família da Princesa Isabel. Ação movida quando a Princesa Isabel estava viva, ela autorizou a ação. Era uma discussão sobre o Palácio Guanabara, se ele pertencia ao Estado brasileiro ou à família de Dom Pedro II. Resolveram agora. Rosa Weber teve de se debruçar sobre o assunto. Mais de 100 anos, hein? E há outros processos. Não, mas isso é uma exceção, sim, claro. Mas há outros processos com 50 anos, 60 anos. Há causas que estão tramitando pelo judiciário desde a década de 50 do século XX. Então, é realmente uma morosidade que parece crônica e sem solução, pelo menos por hora. Mas o caso das emendas de relator parecia que ele tramitaria rapidamente. Nós vimos, inclusive, aqueles momentos tristes, ao mesmo tempo que patéticos, né, bizonhos, mas quando vem do Supremo, a Rosa Weber, mais uma vez, vem do Supremo, um pedido para que Câmara e Senado mostrassem ali como é que funciona, mostrassem em todos os casos, como é que foi utilizado esse dinheiro público. Isso aí já mostra um problema sério. Se o Supremo está pedindo para que o Congresso demonstre como foi usado o dinheiro público, já temos um grande problema. Porque não deveria haver a menor dúvida sobre como cada centavo é utilizado. Mas as dúvidas são tantas que o Supremo pediu e a resposta, a rigor, não temos a menor ideia. Era a presidência da Câmara, a presidência do Senado, comunicando a Rosa Weber que eles não tinham a menor ideia. Alguns parlamentares entregaram ali, assumiram a parte que lhes coube na distribuição da grana, mas uma outra parte não deu satisfação e muitos deram respostas insatisfatórias, não explicaram coisa alguma. E agora o Supremo tem de decidir algo muito mais sério. Se essas emendas ferem a Constituição ou se elas atendem às exigências constitucionais de transparência, publicidade e possibilidade de fiscalização. Essa é a história. E convenhamos, é uma exigência ou um rol de exigências. Esse rol é inteiramente justificável. É inconcebível que alguém possa usar dinheiro público sem se identificar, sem dizer como está usando e sem que haja possibilidade de fiscalização do uso correto. É inadmissível. Pois é, tivemos o caso assinante. Não sabemos se é assinante ou assinante. Alguém que pegou uma verba, um parlamentar, destinou dinheiro para vários estados, o que já é outra coisa estranha, porque os deputados são federais, mas cada um deles só pode representar um estado. Não é como no tempo do Jânio, que ele era governador de São Paulo e deputado pelo Paraná. Não é possível. Hoje o deputado, ele é o delegado de um estado, o representante de uma parte do povo daquele estado. Por que ele pede dinheiro para vários estados, mais para uns, menos para outros, mas estados distantes,
não são obras comuns, obras de divisa de estados, nada disso. Por quê? Pode ter uma explicação maravilhosa. E todos diremos, que bom que foi dinheiro para essas obras, que foi dinheiro para socorrer aquela população do Maranhão, e aquela população daquela cidade em São Paulo, e aquela população daquela cidade no Pará. Um mesmo deputado conseguiu isso, que bom. Mas não tem jeito de saber. Então, o que acontece é que vamos ter a grana liberada por esse mecanismo, batendo aí na casa de 20 bilhões. 20 bilhões. 19 cacetada. E disse Rodrigo Pacheco recentemente que ele acredita que logo, logo as emendas de relator serão impositivas. Hoje, quem executa o orçamento? Que é o Ministério da Economia, seus técnicos, sob o comando e as diretrizes do Paulo Guedes. O Ministério faz o orçamento, a peça orçamentária. E no Brasil há a tradição, já foi pior, nos anos 90, 80, aquilo era... As pessoas olhavam aquilo e diziam, isso aqui é para cumprir a obrigação, né? Você tem de ter um orçamento. Mas não vai acontecer nada disso. Era assim. Hoje, com as imposições e com aquilo que é inevitável, o governo terá de gastar com aquilo, ou com a receita líquida e certa, que virá, certamente virá, é menos fantasioso, mas ainda tem, na sua essência, muita ficção. Mas quem faz aquela peça é o Ministério da Economia. Manda para o Congresso. O Congresso, aliás, não pode entrar em recesso enquanto não vota o orçamento. Mas quem executa o orçamento? Aí está o poder. E a emenda de relator dá muito mais poder a quem executa o orçamento. Por quê? Porque a emenda individual, que é impositiva, ela obriga o governo a fazer uma distribuição que é suprapartidária e que não tem muito espaço para fazer a escolha política, para favorecer o aliado, para favorecer o parlamentar que é do partido que sustenta o governo, que apoia o governo, que é da tal base governista. A emenda individual, ela dificulta demais essa distribuição política, que obedeceria a critérios do presidente, dos seus ministros, do seu governo e dos seus aliados no Congresso. Não. Ela vai para a oposição, ela vai para a oposição ferrenha. A emenda de bancada, mais ainda, porque ao ir para a bancada, ela alcança ali um grupo de partidos, como dissemos antes, muitos dos quais são antagonistas entre si, se opõem uns aos outros, mas que têm também a função de fazer uma representação colegiada, coletiva, conjunta daquele Estado, dos interesses daquele Estado. É interessante, isso é bem brasileiro, é um mecanismo bem interessante, porque naquele momento, todos aqueles partidos representam de fato o povo daquele Estado. É muito interessante esse mecanismo da emenda de bancada. É impositiva também. E claro, pela sua natureza, pela formação da bancada, que é suprapartidária, tem PT, tem PL, tem PP, tem PSDB, o que tiver ali representando aquele Estado. Vai para todo mundo.
A emenda de relator, não. A emenda de relator, ela permite o critério político. Ela permite a distribuição caseira, o compadrio. Passa a ter muito valor a relação do parlamentar, não só com o governo, mas com aqueles que comandam essa relação. Os parlamentares que garantem esse apoio. Esteja um deles dentro do palácio, parlamentar afastado, por exemplo, Ciro Nogueira, é um senador, deixou a mãe dele ali no seu lugar, ela era suplente, ou seja, ele continua votando, né, por intermédio da mãe, e ele é o executor do orçamento. Mas não o faz sozinho. Faz com quem? Com o Paulo Guedes? Não. Faz com Arthur Lira, presidente da Câmara. Esse é um mecanismo de poder quase inigualável. Porque você usa os seus critérios para a distribuição. Não é automático. Não, tem de ir. É impositivo. Tem de ir para todos os partidos. Tem de ir para as bancadas, que são suprapartidárias. Não! E esses critérios subjetivos, políticos, muitas vezes de compadrio, eles têm, primeiro, a capacidade de dar a esses parlamentares um que está licenciado, mas continua votando, mas que é ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. E ao presidente da Câmara, e ao presidente do Senado, um poder gigantesco, porque imagine o número de parlamentares que passa a depender da boa vontade dessas pessoas para ter aquela emenda liberada, para ter aquela verba liberada. Mas é mais do que isso. Na medida em que você tem o critério político subjetivo, abre-se a possibilidade alta, possibilidade elevadíssima, probabilidade altíssima de você controlar votos no parlamento. E aí a coisa é muito mais séria. É o que sempre dissemos aqui do mensalão. Infelizmente, a percepção geral é de que o mensalão é um esquema de corrupção. É mais do que isso. O mensalão atacava o princípio da representatividade, princípio essencial da democracia. Você, ao comprar o voto, a posição de um parlamentar em relação a isso ou aquilo, você quebra a representatividade, quebra a relação institucional entre o representante e o representado. Ele deixa de representar aquele que o elegeu para votar de acordo com aquele que libera a verba. A emenda de relator está legalizada, porém, com sua legalidade, ou mais do que isso, sua constitucionalidade questionada, e por isso está no Supremo. Pode ser que o Supremo chegue à conclusão que esse troço é inconstitucional e não pode existir. E que o Congresso faça um outro mecanismo estabelecendo garantias de cumprimento das exigências de transparência, fiscalização e publicidade. Ou seja, como, atenção povo brasileiro, como foi utilizado cada centavo do dinheiro que você entregou ao Estado. Isso é uma obrigação. Se esse mecanismo não respeita essa exigência, cabe ao Supremo dizer que ele é inconstitucional. Mas, enquanto a discussão no Supremo está paralisada, outras coisas,
nós temos aí quase 20 bilhões. Por quê? Para o ano que vem, 11 bilhões e 700 milhões de reais previstos para emendas individuais. 7 bilhões e 700 milhões para emendas de bancada. Somos dois, 19 bilhões e 400 milhões de reais. Deve ser esse o valor destinado às emendas de relator. Ronald.